E eu quero falar sobre esse tema, Deus e as suas obras de restauração. Capítulo 28, versículo 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Agora, capítulo 35, versículos 1, indo até o versículo 7. Capítulo 35, de 1 a 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Escute isso, essa fala de Deus acontece 20 anos depois do primeiro texto que nós lemos, quando ele fugia de Esaú e construiu, e aliás sonhou com uma escada pela qual subiam e desciam anjos. Naquele dia Deus lhe fez promessas, naquela noite, aliás, dormindo sobre um travesseiro de pedra. Capítulo 28. E no capítulo 25, 35, no capítulo 35, 20 anos depois, Deus está falando com Jacó. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao Senhor e chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Capítulo 28, esse mesmo lugar se chamava Betel, nome que ele deu a um lugar antes chamado Luz. E agora no capítulo 35, ele muda o nome daquele local mais uma vez, chamando-o de El Betel. Conta-se que certa vez um faxineiro de um museu de arte, encontrou um quadro no despejo, no local que o lixo era juntado para ir para fora do museu. O quadro estava todo sujo, arranhado, todo alterado, irreconhecível pela sujeira e pelo descuido. Pois bem, o empregado ia levando aquele quadro, quando de repente passou próximo do local onde estava o diretor do museu. E o diretor disse assim: deixa-me ver este quadro, não jogue ainda. E ele então, olhando para o quadro, quase imprestável, disse: vamos fazer a restauração deste quadro. E chamou um restaurador de pinturas profissional, que o museu já conhecia, e devagar, durante algumas semanas, ele foi removendo a sujeira, corrigindo, ele foi refazendo os lugares onde antes houvera tinta e agora há ranhuras, e por fim o quadro ficou lindo, perfeitamente restaurado. E quando isso aconteceu, por fim, eles viram a assinatura do restaurador e compararam com a assinatura do pintor. E aí descobriram por que o restaurador fez uma obra tão boa, tão quase que perfeita quanto a do pintor. Porque ele era filho do pintor. E ele sabia com detalhes como seu pai trabalhava e onde seu pai queria chegar com cada obra de arte. O seu amor pelo pai era maior do que apenas o conhecimento profissional.
A palavra de Deus nos diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A vida de Jacó, o patriarca, é uma dessas histórias de restauração, é uma dessas obras de restauração. E quando olhamos para a restauração que Deus faz na vida de Jacó, em todas as áreas, não somente na vida espiritual, mas aí nós entendemos como Deus pode trabalhar nas nossas vidas. A vida dos personagens da Bíblia Sagrada, na verdade, é uma inspiração para a nossa vida cristã. Deus iniciou um processo de restauração na vida de Jacó, quando ele estava nesse lugar que ele chama de Betel. Ali Deus fala com ele, ali começa um processo de restauração. E agora, 20 anos depois, capítulo 35 que lemos, Deus está concluindo essa obra, dando os últimos retoques para que o quadro da vida de Jacó fique pronto. E eu creio que Deus irá falar aos nossos corações, ou está falando aos nossos corações, trabalhando essa questão. Áreas em que precisamos de restauração. Algumas observações aqui no texto. A primeira delas é que a restauração é iniciativa de Deus. Disse Deus a Jacó. Deus começa a obra de restauração. 20 anos depois de Betel, Deus manda Jacó de volta ao mesmo lugar para dizer: Jacó, algumas obras na sua vida, algumas áreas na sua vida já foram restauradas nesses 20 anos, mas volta lá, mais algumas coisas precisam acontecer, mais algumas áreas desta pintura, deste quadro precisam acontecer. Jacó talvez pensava que todas as demandas já estavam resolvidas, de que ele já estava perdoado pelos pais, pelo irmão, já era agora próspero. Quando ele foge, ele não tem nada, apenas um cajado, um bordão, diz a Bíblia. E agora, 20 anos depois, ele já volta com uma família grande, e com bens, e com rebanhos. Mas Deus lhe manda exatamente para o lugar onde 20 anos atrás Deus falara com ele, onde 20 anos atrás Deus começara uma obra em sua vida. A iniciativa é dele, a obra é de Deus. Esse texto que nós lemos, Filipenses 1, versículo 6, estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus conhece as obras que Ele precisa fazer na minha vida, na sua vida. Deus conhece, Deus sonda, Deus conhece aquilo que nós nem mesmo imaginamos. Deus sabe e conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ele sabe cada detalhe das nossas vidas. Ele trabalha em áreas obscuras do nosso íntimo, consertando, preparando, reformulando, refazendo, reformando. A iniciativa é de Deus. Uma segunda consideração: a restauração passa pelo rompimento com o pecado. Veja o versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Primeira ordem. Segunda ordem, purificai-vos. Terceira ordem, e mudai as vossas vestes. Os ídolos precisam ser lançados fora. A idolatria sempre seduziu o povo de Deus. Então a primeira ordem é: lançai fora os ídolos, lançai fora tudo aquilo que representa algo que se assenta no trono, que seria o trono de Deus. É lógico que a idolatria é muito ampla nos nossos dias. Não se trata apenas de imagens de esculturas, mas coisas, valores que se assentam no trono da nossa vida e que deveria só Deus estar ali como prioridade, como nosso Senhor, e exercendo o seu senhorio. A nossa esperança é o Senhor. Ele que deve gerar esperanças em nosso coração e não os ídolos deste mundo. Uma ocasião, eu conversando com
um homem com respeito à idolatria, um professor de seminário, e ele disse o seguinte: quer ver uma coisa? Idolatria, por exemplo, é aquela pessoa que se assenta todos os dias ou todas as semanas, pega a calculadora, a caneta, o aplicativo do banco e vai fazendo os cálculos para ver quando, enfim, vai ter a sua aposentadoria ou então a sua autonomia econômica, dizendo assim: em tal dia, em tal mês do ano, eu vou ser seguro, aí sim eu vou poder ter a grana que preciso sem trabalhar muito, sem esquentar a minha cabeça, e vai confiando naquilo que ele tem, e colocando a sua expectativa naquilo que está construindo, e colocando a sua expectativa em algo que não é Deus para o futuro. Foi João Calvino que disse que a mente humana é uma fábrica de ídolos. Nós ouvimos as expressões hoje, nos nossos dias, que dizem respeito a isso, e talvez você já tenha ouvido essas expressões: culto ao ego, ou então culto ao corpo, ou então culto à personalidade. Se trata de culto a alguma coisa que não é Deus. Lançai fora os ídolos. Quando precisamos de restauração de Deus, em primeiro lugar, Deus tem que ocupar o lugar que é dele na nossa vida. Senão não espere resultado de restauração em qualquer área da vida. É Deus que precisa se assentar e começar esta obra restauradora. A outra ordem: purificai-vos, porque o pecado suja o homem, suja a mente, suja a moral do ser humano. A terceira ordem: mudai as vossas vestes, sinal de uma nova pessoa, de uma reconduta, de uma apresentação pessoal diferente daquilo que foi até então. Na vida restaurada, os hábitos mudam, o vocabulário muda, alguns círculos de amizade mudam. Se eu quero restauração, por exemplo, na área financeira que está despencando, estou endividado, etc., eu oro a Deus, mas também eu preciso agora cuidar para que, numa nova postura, eu não seja o cara que fique fazendo dívida em qualquer lugar, por qualquer motivo. Se eu quero um casamento abençoado, e até agora não foi, e eu preciso de restauração, de agora para frente eu tenho que investir nisso. Cuidar melhor da esposa, a esposa ser menos crítica, mesmo menos reclamadora para com o marido, e assim por diante, para que Deus faça a sua parte, mas também a gente tenha a nova postura. Mudai as vossas vestes. Se eu quero uma nova vida com Deus, eu tenho que agora ter uma nova postura para com Ele, para com a sociedade, para comigo mesmo. Uma terceira consideração: a restauração exige obediência e disposição. Versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Ordem de Deus, e aí ele cumpre essa ordem com a sua família, e ele diz: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Nós precisamos obedecer ordens que mesmo que a gente não entenda bem as ordens de Deus. Às vezes ele dá algumas ordens e a gente imagina assim: ou eu estou ouvindo demais, ou Deus está brincando comigo. Mas não é. A gente só vai entender as ordens de Deus depois, ou talvez nem vamos entender, mas precisamos cumprir. Se Deus está mandando, então faça. Se Deus está dizendo que tem que ser assim, então cumpra. Se Deus está mandando assentar, não fique procurando cadeira, senta, nem que seja no chão mesmo, mas cumpre a ordem de Deus. Cantor e compositor Marcus Witt escreve o seguinte: um cântico cantado no mundo todo, mas muito perigoso é: renova-me, Senhor Jesus. Porque um dia Deus começa a levar a sério, e aí Ele começa a te moldar.
E esse processo dói. Restaurar um casamento dói. Restaurar a vida cristã dói. Processos de Deus não são tão fáceis como imaginamos. Seria tão bom se Deus fizesse assim e todas as coisas acontecessem num passe de mágica. Mas Deus trabalha justamente para trabalhar as nossas necessidades junto com o nosso caráter, junto com as nossas expectativas. Ele também nos molda, nos constrói, e isso demora tempo. Por isso esses 20 anos entre o começo e o fim do processo de restauração na vida de Jacó. Restaurar uma igreja dói. Restaurar uma nação dói. Mexe com interesses e assim por diante. Mas neste quadro de obediência, Deus vai trabalhando. Deus disse a Jacó: sai daqui, Jacó, está confortável aqui, mas volta lá para Betel, porque temos mais algumas coisas por lá. E ele vai com a sua família, ele vai com os seus rebanhos. Quarta consideração: a restauração requer arrependimento sincero. Verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Arrependimento. A terra dos antepassados de Jacó era terra de idolatria. A terra do sogro de Jacó também uma terra de idolatria. Talvez o lugar de maior concentração de falsos deuses daquela época. Para uma nova vida com Deus, eles precisavam fazer uma faxina espiritual e também romper com o pecado. Apesar de tudo que Deus já tinha construído na vida de Jacó, apesar de tudo que Deus já tinha dado a Jacó, apesar de tudo que a família de Jacó já tinha visto das mãos de Deus, eles ainda tinham deuses escondidos entre eles, entre a bagagem, algumas licenças na sua vida. Mas para uma nova vida com Deus, eles precisavam agora de uma faxina radical. Não é possível ir a Betel levando os deuses da Caldeia. Arrependimento, no Velho Testamento, na língua hebraica, significa duas coisas combinadas: entristecer-se e mudar de rumo. Então, você olha para o pecado, olha para aquilo que lhe trouxe queda, deformação, perda, e isso tem que te entristecer o coração. É a tristeza pelo pecar. Mas, para que haja restauração, não só a tristeza, mas a mudança de rumo. Aqui está a velha vida, agora eu preciso ir para lá. Uma mudança de 180 graus, uma mudança radical, para um outro oposto. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra metanel, que também significa isso. Olhar, me defrontar com o pecado, com o erro e mudar de direção, ir para outro lugar. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é apenas a tristeza pelo pecado. Mas depois passa a tristeza, vem a continuidade. E o arrependimento vai além. A tristeza somada à mudança de rumo. Sepulte seus ídolos aos pés dos carvalhos de Siquém. Sepulte a velha vida na velha vida, porque Deus tem coisas novas para você. Aleluia. Isso é restauração. Isso é restauração. Quinta consideração: a restauração evidencia o cuidado de Deus. Se Deus começa a fazer isso com Jacó e sua família,
Ele continua, versículos 5 e 6, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Cuidado de Deus. Eles precisariam passar por lugares perigosos. E nos lugares perigosos poderiam ser assaltados, poderiam ser roubados, poderiam ser mortos. Poderiam até ser exterminados pelas caravanas de ladrões do deserto. Caravanas eram fortemente armadas justamente para, nos desertos, lugares de fragilidade, atacar quem levava algum tipo de riqueza, algum tipo de valor nas suas viagens. E a Bíblia diz que Deus mesmo se encarregou de colocar terror naqueles que estavam lá nas circunvizinhanças dos locais por onde Jacó iria passar. Eu aprendo com isso, que quando Deus se propõe a restaurar, quando Deus oferece reconstruções para a nossa vida, seja na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, seja em qual área, Deus irá proteger você. Nos processos de restauração, Deus está protegendo sua vida. Em último lugar, sexta consideração. A restauração é fruto de uma profunda experiência com Deus. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque senão você não pega o final daquilo que Deus faz com Jacó. Veja comigo o versículo 7, e depois você vai marcar esse versículo aí na sua Bíblia. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Pois bem, Jacó deixa de construir casas em Siquém. Jacó estava enriquecendo em Siquém. Jacó deixa de multiplicar rebanhos em Siquém. Jacó deixa de construir uma cidade por lá. Ele já havia se reconciliado com Deus, já havia se reconciliado com Esaú, mas ainda faltava uma relação de intimidade com Deus. Ele já era crente. Mas sabe aquele crente que não tem muita intimidade com Deus? Capítulo 28, versículo 19, que nós lemos. Diz lá: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Repita comigo: Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Beit, casa. El, Deus, casa de Deus. Mas agora ele volta para lá e muda o nome novamente. Para qual? Versículo 7. El Betel, que significa Deus da casa de Deus. Entenda isso agora. Capítulo 28, ele teve a visão em Betel. Deus trouxe promessas maravilhosas para ele em Betel. Anjos subiam e desciam na escada em Betel. Mas ele continuou a ser um crente meia sola. Ele continuou a enganar, a mentir, a usurpar. Uma experiência com Deus, mas não com tanto resultado como deveria ser. E agora Deus o chama de volta para aquele lugar chamado Betel. E no capítulo 35, ele não apenas reconhece a casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus. Agora ele tem intimidade com Deus. Uma vida restaurada é mais do que conhecer a igreja, é conhecer o Senhor da igreja.
Uma vida restaurada nos faz muito mais do que conhecer textos e narrativas bíblicas, mas conhecer o Deus vivo da Bíblia em nossa vida, em nosso cotidiano. Isso é El Betel. Conhecer o cristianismo nos traz a Betel, mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos conhecer o autor e o consumador da nossa fé. Você talvez começou a conhecer a vida cristã, a igreja, o discipulado, a religião, os ritos, os estudos, mas vá muito além. Comece a buscar uma obra completa, conhecendo o Deus de todas as coisas, conhecendo Deus face a face, conhecendo Deus nas suas experiências cotidianas, conhecendo Deus nas áreas onde você sabe que precisa colocá-lo como prioridade. Então, nisso, você verá a restauração completa de Deus nas áreas em que você precisa de restauração. Há uma história sobre um homem que estava com seu carro, marca Ford, quebrado no estacionamento, no acostamento de uma estrada, e ele então sai do automóvel e levanta o capô para tentar encontrar onde estava o erro, o que aconteceu com o carro que não funcionava mais. Um milionário transitando por ali parou seu carro ultra luxuoso com um motorista, e ele desceu da parte de trás do carro bem arrumado e disse: você precisa de ajuda? E o homem disse: claro, preciso de ajuda, o carro não está mais funcionando. E prontamente aquele senhor bem vestido, educado, riquíssimo, se aproximou do capô, pediu licença e trabalhou por ali uns 5 minutos e o carro funcionou. E aquele motorista do carro, dono do carro que quebrou, perguntou: mas como isso? O que lhe faz parar para um homem de uma situação econômica bem menor que a sua, para acudir? Com certeza a sua agenda é ocupada demais. E aquele homem rico disse: sabe quem eu sou? Eu sou o Henry Ford. Sou eu que fabrico esses carros. E me incomoda muito ver um carro assim, com o meu nome no acostamento. E eu tenho que parar e ajudar a consertar. Querido irmão, querida irmã, talvez ao longo da vida, precisando de restauração, você esteja no acostamento. E Deus está dizendo nessa noite: me incomoda muito ver você assim. Deixa eu restaurar sua vida. Deixa eu trabalhar em você. Eu mudo pessoas, eu curo pessoas, eu restauro pessoas, eu transformo pessoas. Aleluia, aleluia.